Eu quero nessa manhã te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa madrugada eu meditava sobre a vida de José, né? Nós sabemos que José, ele tinha 9 irmãos, que depois viria a ser 10, que viria Benjamim, depois da sua saída da casa do seu pai. Um certo dia, o seu pai, Jacó, mais conhecido como Israel, ele fez para José uma túnica multicolorida. E naquele momento, seus irmãos o invejaram. Ele teve 2 sonhos, a qual o discernimento seria que todos os seus irmãos e seus pais se declinariam perante a sua presença. E ali, um dia, seus irmãos foram apacentar ovelhas fora dali. E o seu pai disse: José, eu queria que você fosse lá dar uma olhada como é que estão os seus irmãos, está tudo certo. E José é sempre um bom filho, escolhido, né? Desde o ventre, por ser filho de Raquel, né? Raquel era o grande amor da vida de Jacó. Nós sabemos que Jacó, quando ele foi para a casa de Labão, né? Ele ficou 7 anos ralando para se casar com Raquel e Labão o enganou, deu Lia. Mas ele disse: não tem problema não, eu trabalho mais 7 anos, mas caso com Raquel. E José era o filho escolhido, não só de Jacó, mas escolhido por Deus. E a palavra de Deus diz que quando Deus escolhe, pode o homem e o inferno se levantar, mas no momento certo, Deus colocará na posição de rei, de governador. E José usava sua túnica. E os seus irmãos olhavam para aquela túnica e eles pensavam desta forma assim: nossa, não é justo, porque nós não temos e ele ganhou, porque ele é o xodózinho do papai. Aí quando seus irmãos o viram longe da casa do pai, o que eles fizeram? Pegaram José, arrancaram a túnica, e lançaram ele no poço, na cisterna. Ali eles pensavam ter se vingado, porque a vontade dos irmãos de José era arrancar a túnica de José. Só que eles não tinham consciência que o que fazia José ser diferente era a unção que estava sobre a vida de José. Glória a Deus, aleluia. E ali os seus irmãos disseram: vamos matar, ou vamos deixar aí para que os bichos comem. E um dos seus irmãos disse: não, vamos vender José. Aí José foi vendido. De repente José é tirado daquele poço. E José é levado como escravo. E chegando ali na terra do Egito, ele ficou ali para ser vendido. E Potifar, que era um dos braços direitos de Faraó, olhou para José e disse assim: eu vou comprar esse jovem para servir na minha casa. Pensa bem, meu amado ouvinte. Arrancar a túnica, né? Nós sabemos que essa túnica foi rasgada. Os seus irmãos colocaram sangue de bicho, levaram para Jacó e disseram que José morreu. José foi comido de Labanaia por uma fera. Como estava o coração daquele pai naquele dia, sabendo que o seu filho tão amado havia morrido? Mentirinha dos seus irmãos. Ninguém sobe na vida passando por cima de outras pessoas. Mas vamos continuar aqui o meu raciocínio, que o Espírito Santo de Deus me dá nessa manhã. Aí José vai para a casa de Potifar. Ali, o que José recebe de Deus? A túnica da confiança. Ele começa a crescer aos olhos de Potifar. Mas de repente, uma pombagira do inferno se aposta da mulher de Potifar e ela quer coabitar com José. E José fala assim: vou fazer isso não, dona. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Eu não sou homem de Deus, eu sou homem que Deus usa. Não quero não, muito obrigada. Eu sou temente a Deus e o seu esposo confia em mim. E ali José vai para a prisão.
mandam José para a prisão. Só que ali ele já tinha recebido de Deus a túnica da confiança, porque os seus irmãos tinham tirado dele a túnica material, que era pano. E ali os seus irmãos esqueceram, né? José foi, sabe lá o que aconteceu com José, graças a Deus que ele não está mais no nosso meio. E a palavra de Deus diz que na prisão, Deus também começa a usar José. José começa de queixa na baçuba de Calabanai, ficar com as chaves dos cárceres. Ele ganhou ali a túnica da autoridade de Deus. Você está entendendo? Muitas vezes você vai passar muitas situações que a sua família vai te jogar no poço. Vão se livrar desse cara porque ele só dá problema aqui em casa. Ah, não, esse menino, Deus me livre. Ó, uma hora ele tá cheio de mulher, outra hora tá cheio de dívida, outra hora não quer saber de igreja. Vamos se livrar desse camarada. Mas se Deus escolheu ele vai passar pela prisão, vai passar muitas coisas, mas quando ele voltar, ele volta cheio da autoridade de Deus. E a palavra de Deus diz que ali José começou a crescer na graça de Deus. A palavra de Deus diz que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. E quando José foi lembrado para ser chamado à presença de Faraó, ele já havia 30 anos. Mas um certo dia foi lançado no cárcere, um copeiro e um cozinheiro. E os dois tiveram sonhos. E José discerniu os sonhos. Mas José não se preocupava. José não estava preocupado se o povo de Israel, se o povo do Egito falava assim, coitadinho dele. Nossa, passou pela cisterna, está na prisão. Como pode um homem desse, um sonhador desse, ter promessa de Deus? E ele tranquilo, porque o servo de Deus que é ungido é tranquilo. Você está batendo de Calabanai. No momento certo a roda gigante vira. E Deus mostra quem é quem. E a palavra de Deus diz que aquele copeiro e aquele cozinheiro voltaram à presença do rei. E nós sabemos que aquele cozinheiro morreu da forma que José havia falado. E José virou para o copeiro e falou assim, quando cumprir o seu sonho, lembra de mim perante o rei, fala que eu estou aqui e como é que é a minha vida. Só que o copeiro também esqueceu. Porque quando nós fazemos o bem para as pessoas, elas não agradecem. Agora, se nós fizermos alguma coisa que desagrada, elas sentam um bambu na gente. Eu sei porque eu passo isso e oro para a vida daqueles que me perseguem. Mas um certo dia, Faraó teve um sonho. E nenhum dos adivinhadores, ninguém sabia discernir. O povo ficou doido. Aí aquele copeiro se recordou de José. Ele disse assim, peraí, lá na prisão tem um rapaz que ele veio da descendência de Israel. E o cara é fera, tá? Ele decidiu o sonho do cozinheiro, decidiu o meu e se cumpriu tudo. Aí Faraó fala assim, manda chamar esse jovem. Mas quando o jovem, Deus abriu a prisão para o jovem, abriu a porta, ali ele estava recebendo a túnica da exaltação de Deus. Então vamos pensar um pouquinho? Pelo seu pai, Jacó, ele recebeu a túnica material. Aí os seus irmãos cresceram o olho para destruir a túnica e tirar José da presença do seu pai. Você, Hanai de Labassub, pode estar passando uma situação difícil, sendo perseguido, mas eu quero dizer, no momento certo, vão ter que te engolir. Aí o que acontece? José sai do cárcere. José vai tomar banho. A palavra de Deus diz que quando nós lavamos o nosso corpo com água, nós recebemos a presença do Espírito Santo. E ali a palavra de Deus diz que seus cabelos foram penteados. Cabelos diz pensamentos. José se arrumou, ó, lindo, bonito, e foi à presença de Faraó. Faraó pensou que ele ia se dobrar, que ele ia ajoelhar, mas ele não fez isso não. Ele falou assim, Faraó, eu só se dobro perante o meu Deus. Aí Faraó falou assim, então tá, vamos ao que interessa.
Decine aí o que é esses dois sonhos. E aí José, muito calmo, cheio da direção de Deus, com a túnica da confiança de Deus, com a túnica da autoridade de Deus, com a túnica da exaltação de Deus. E agora ele ia receber das mãos de Faraó a túnica de governador. E José discerniu que viriam 7 anos de bonança e que nesses 7 anos de bonança teria que se guardar 1/4 do alimento para que nos 7 anos de escassez não faltasse alimento. Ali Faraó disse assim: faz sentido o que esse jovem disse. Vamos levantar alguém para ocupar o cargo de governador. Aí sabe aqueles que caluniavam, aqueles que, tadinho, olhava, né, para aquele lado da prisão, falava assim: coitadinho daquele jovem, né? Aprontou na casa de Potifar, deu de cima da esposa de Potifar. Aqueles que gostam de fofocar, né? Aqueles futriqueiros, aqueles que gostam de julgar, aqueles que gostam de pegar a gente que já tá moído e moer mais um pouquinho, né? De repente eles tiveram que todos ficar, ó, caladinhos. Isso está no Salmo 23. Eles verão você sentado à mesa, mas não se assentarão. E José se torna governador do Egito. E a palavra de Deus diz que se cumpre os 7 anos de bonança e os 7 anos de escassez. Mas aí nos 7 anos de escassez, quem precisa de alimento? Os seus irmãos de sangue. Eles precisaram descer ali no Egito, à busca de alimento. Quando José olhou para os seus irmãos, ele reconheceu. Mas ele não teve ódio, ele sentiu saudade, ele sentiu amor. E Deus, nós sabemos que Ele é Deus de compaixão, Ele é Deus de misericórdia. Os que nos perseguem, que nos caluniam, aqueles que nos vê caído e fazem, como o sacerdote ou levita passa direto, esses são dignos da misericórdia de Deus. Porque poucos fazem como o bom samaritano, que nos estende a mão quando nós estamos caídos. Eu sei o que é isso. E eu quero te dizer que José, no momento certo, ele montou algumas estratégias, mas ele se revelou aos seus irmãos. E o seu pai amado, ele teve um reencontro com o seu filho José. Aí já havia nascido Benjamim, mas a sua mãe, Raquel, havia partido. E ali a palavra de Deus diz que se cumpriu a promessa na vida de José. E a palavra de Deus diz que José, ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Um disse: Deus me tirou da minha terra. E o outro diz: Deus me exaltou na terra da minha aflição. E José, a palavra de Deus diz que foi próspero todo o seu ministério. Nessa manhã, eu sei que existem pessoas que estão sendo perseguidas no ministério, na igreja. Talvez, meu amado ouvinte, as pessoas olham para você e falam assim: você não é nada. De você ninguém pode esperar nada. Você está no fundo do poço. Você está na prisão. Você nunca vai vencer. Mas eu tenho uma palavra profética para você em nome de Jesus. Aquele que te escolheu honrará o seu ministério. Honrará a sua vida. Porque eu quero dizer, meu amado ouvinte, que quando Deus, Ele fala assim, é a hora, eu quero te dizer que vai ter virada. Não importa se você tem passado dívidas para com o homem, porque se você não tiver dívida para com Deus, no momento certo Deus paga suas dívidas. Se o homem olha para você e fala assim: como é que essa pessoa tem tanto problema e quer falar da palavra de Deus? Aí sabe o que você fala? Você é homem de Deus ou você é homem que Deus te usa? Porque homem que é usado por Deus conhece como Deus faz. Livro de Jó diz, capítulo 37, verso 7. Deus coloca inativas nossas mãos para que todos venham contemplar a glória de Deus no momento certo sobre as nossas vidas. José era escolhido. O mistério de José não estava na túnica que seu pai fez. O mistério estava nos 13 anos que Deus ia trabalhar na vida de José. José recebeu a túnica da confiança, recebeu a túnica da autoridade de Deus e recebeu a túnica da exaltação.
e recebeu também a túnica de assumir como governador. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está passando provações? Quem sabe você está 20 anos na presença de Deus e pensa assim, irmã Silvia, o pastor nem olha para mim. Não importa não. No momento certo, Deus vai te exaltar. E se não for nessa igreja, nesse ministério, Ele te leva para outro. Mas eu quero te dizer que vai cumprir. E eu quero te dizer mais uma coisa nessa manhã. Quando Deus fala, Ele cumpre. José passou momentos que todos caluniaram ele. Nossa, José foi caluniado demais. José foi caluniado porque os seus irmãos o rejeitaram, porque ele foi jogado na cisterna, porque ele virou escravo, porque ele foi ralabassúbia, passou aquela calúnia da mulher de Potifar. E José passou pelo cárcere, mas no momento certo, ele virou governador. Eu quero te dizer, hoje é quarta-feira, se você precisa de um milagre de Deus, peça a Deus nessa manhã, porque o dono do milagre quer te abençoar. E eu gostaria de fazer uma oração breve para você, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido amado, eu clamo a cobertura preciosa do sangue de Jesus sobre a minha vida e de cada ouvinte nesse momento. Tira todo espírito de confusão da mente, todo espírito de opressão satânica, todo pensamento contrário. Senhor, aqueles que estão desempregados, com as portas fechadas nas dívidas, que o Senhor venha honrar, Pai, e calar a boca daqueles que estão caluniando. Aqueles que estão, Deus, com problemas nos seus lares, que venham ser resolvidos. Aqueles que estão com problema nas drogas, nos vícios,